Oi, bom dia. Um dia ótimo para todo mundo, um dia maravilhoso, um dia muito abençoado. Bom, nós estamos lendo a primeira carta aos Tessalonicenses, que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. E nós estamos no capítulo 4. Vamos orar? Vamos? Orar é muito bom, né? Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar na Tua santa presença, para Te louvar, glorificar e bendizer Teu nome. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés. Estamos aqui diante de Ti, Pai, para que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações. É verdade, Pai. Para que nós possamos aprender da Tua palavra. Fala, Pai. E ser praticante dela, Senhor. Abre os olhos do nosso coração, Pai, abre, Senhor. Abre o entendimento. Abre sim, Senhor. Nós Pai, eu te precisamos agradeço te por ouvir. tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos Quero te sustentado ouvir, até aqui. Pai. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, Jesus. Nos dê entendimento, Pai, e discernimento pelo Teu Espírito. Amém, Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, né? Entender o que Deus está falando, as orientações que eles estão dando. Então nós vamos ler, a minha esposa vai ler a primeira parte, do 4 até o 12. E aí depois nós vamos passear um pouco hoje na Bíblia. Talvez o vídeo fique um pouquinho demorado, mas eu acho que vai ser muito legal. Paulo, Silvano e Timóteo. Não. Capítulo 4 Tá? até o verso 12, do 1 ao 12. E vivendo para agradar a Deus. Vivendo para agradar a Deus. Quanto ao mais irmão, já os instruindo cerca de como viver, a fim de agradar a Deus. De como viver a fim de agradar a Deus. É de fato assim vocês estão procedendo. Assim vocês estão procedendo. Então Paulo sabia, tinha ensinado como é que ele deveria viver para agradar a Deus e sabia que eles estavam procedendo dessa forma. Agora veja bem. Agora lhe pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. Que cresçam nisso cada vez mais. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando você aceita Jesus, você é batizado, você morre para a tua vida, vamos dizer pagã, e você renasce para uma nova vida. Então você nasceu de novo, você vai passar a ser santificado, para que se apresente de maneira santa e irrepreensível a Deus. Então, ele está dizendo exatamente isso, que agora eles devem proceder. Eles foram ensinados de como proceder, estão procedendo, e agora Paulo está falando, permaneçam e cresçam dessa forma. Né? Você é justificado, depois você é santificado para ser glorificado. O processo nosso é de santificação. A gente aceita, é tornado justo. Depois entra no processo de santificação. E devemos crescer dessa forma. Vamos lá. Pois vocês conhecem os mandamentos que lhe damos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Olha só, a imoralidade sexual, naquela época, ela era muito promíscua, naquela época. Né? Então, o que a gente está vendo hoje em dia? Aquele mesmo tipo de promiscuidade sendo praticado nos dias de hoje. Não tem diferença, está tudo se repetindo, nada de novo. Então, se a gente sabe disso, vamos tomar conta disso, cuidar disso. A promiscuidade está lastrada em todos os lugares. E Paulo está observando exatamente isso. Abstenham-se da imoralidade sexual. Permaneçam em santificação. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejo e desenfreados como os pagãos, que desconhece a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique o seu irmão e nem dele se aproveite. O Senhor castigará. Todas estas práticas, como já lhe dissemos, e asseguramos, porque
Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Então, olha só, essa corrupção que a gente está vendo aí, inclusive muitos que se dizem cristãos, né, que estão envolvidos nisso, quem vai cuidar disso é o próprio Deus. Paulo também observou isso, que eles já carregam sobre si, quem vai julgar, quem vai condenar é Deus. O comportamento deles, eu julgo. Esse comportamento eu não quero perto de mim. Não quero esse tipo de comportamento perto de mim. Por isso eu não me relaciono com várias pessoas que fazem o que bem entendem, o que bem querem, aonde querem, da forma que querem, porque eu não quero esse comportamento perto de mim. Cada um vai responder pelos seus próprios atos. O que eu quero é estar no processo de santificação como estou, para agradar a Deus e não ao homem. Então, portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que ele nos dá o seu próprio Espírito. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhe, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus. E se amarem uns aos outros, e de fato vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia, contudo, irmão, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Amém. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que ande decentemente aos olhos que são de fora e não dependam de ninguém. A Bíblia é perfeita. A vinda do Senhor. Eu amo a Bíblia. A Bíblia é perfeita. Ela ensina tudo. Quanto mais eu estiver consciente da palavra e andando de acordo com a palavra, é como se eu fosse a própria Bíblia em movimento. Ou seja, a palavra de Deus andando pelas ruas. O meu proceder, as minhas atitudes, eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que eu tenho erros, mas o meu alvo, mesmo que eu tropece, caia, me levanto, eu procuro estar sempre andando de acordo com a palavra, para que cada vez mais eu esteja sendo santificado. Agora nós vamos falar sobre a vinda do Senhor. Talvez até fosse bom fazer um vídeo separado, mas como a gente está no contexto, esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo. Mas a vinda do Senhor, Paulo escreve essa carta escatológica. Por quê? Ela fala das coisas que estão por vir. Prestem atenção o que Paulo escreve para os Tessalonicenses sobre a vinda do Senhor. E a Bíblia, ela é um sistema integrado de informação. Ela é um sistema, toda a Bíblia é um conjunto de sistemas. E eles se interrelacionam muito. Vamos ver. A vinda do Senhor. Irmão, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeça como os outros que não têm esperança. Ponto. Olha só. Os que dormem são os que morrem. As pessoas poderiam estar se perguntando: como é que vai ser desse que morreu? Jesus não veio, ele já morreu. Como é que vai ser? Paulo tá tocando nesse assunto, que é um assunto escatológico, das coisas que vão acontecer. Morreu, e agora? Vai fazer o quê? Aí ele fala: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus, e com ele, Jesus, aqueles que neles dormiram. Ou seja, nós cremos que aqueles que morreram, os que já morreram antes de nós, eles vão ser ressurretos, da mesma forma como Jesus foi ressurreto. Então, ele diz assim: dizemos a vocês, e pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. O que ele está dizendo? Se Jesus voltar hoje, nós não vamos preceder aqueles que já morreram.
em nome do Senhor. Eles vão ser ressuscitados. Paulo está explicando isso claramente. Então, não tem como fazer confusão. Não tem. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, a minha esperança, se eu morrer, o que eu vivo, o que eu quero viver e o que eu quero morrer vivendo é essa. É que é a certeza absoluta que Jesus vai voltar e que eu vou ser ressurreto se eu já tiver morrido. E se eu estiver aqui, eu vou ver a glória. E eu também posso ser arrebatado, que é o meu sonho. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Você foi consolado? Se você tinha alguma preocupação de morrer e sem ver Jesus voltar, não tenha. Você vai ser ressurreto. Você vai ressuscitar. E nós vamos todos morar com ele na glória. Parece folclore, né? Parece uma brincadeira, mas não é não. É a mais pura realidade. Não tem erro na Bíblia. Agora eu quero passear um pouquinho com vocês na Bíblia. Mateus 24, 36. Nós vamos para Mateus 24, 36. Eu vou aqui na minha, gente vê junto. Está escrito assim, o dia e a hora são desconhecidos. Nós temos visto tanta gente querendo prever, falar, tem gente querendo adivinhar que hora que Jesus está voltando. São desconhecidos. Isso está nas mãos de Deus. Está escrito assim, Mateus 24, 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai, como foi nos dias de Noé. Assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles perceberam até que veio o dilúvio, eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Você quer ser deixado ou você quer ser levado? Aí depois, nós vamos ler agora uma parte fundamental que Paulo explicou para os coríntios. 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15. É do verso 12 ao 14. Fala sobre a ressurreição dentre os mortos. Está escrito assim: a ressurreição dentre os mortos. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Eu te abençoo em nome de Deus, meu filho. Se não há ressurreição de mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Se você for lá ler em Atos, você vai ver que mais de 500 pessoas viram Cristo vivo e viram ele ser elevado aos céus. Naquela época que Paulo estava escrevendo para os Tessalonicenses, para os Colossenses, para os Efésios, eu imagino assim, ainda tem gente viva lá que pode dar testemunho a vocês, que viram. Ainda estavam vivos alguns dos apóstolos, que eram
os colunas da igreja da época. Então, não tem essa história de que Cristo não morreu, que Cristo não ressuscitou, entendeu? Porque haviam muitas testemunhas e naquela época ainda haviam testemunhas vivas. Agora nós vamos dar um pulinho no capítulo 15, vamos lá para o verso 20, do 20 ao 23. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, Adão. Também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem, Jesus. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo primeiro. Depois, quando ele vier, olha aí, escatologia, está pregando o futuro. Quando ele vier, os que lhe pertencem. Agora vamos do 32, nesse mesmo capítulo, do 32 ao 33. Capítulo 15, do 32 ao 33. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, toda a luta dos apóstolos, toda a luta de Paulo, todos aqueles que foram martirizados, se é por meras razões humanas, Paulo não lutou por dinheiro porque ele morreu pobre, assassinado. Entendeu? Muitos morreram pobre. Não foi por dinheiro, não foi por fama, não foi por poder. Ele vivia sendo chicoteado e preso. E ele fala, se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam. É nessa fé que Paulo viveu, que eu vivo, que você, cristão, vive. Num processo de santificação, na certeza de que você vai ser ressuscitado por Deus. Agora vamos do 35 ao 49, porque Paulo fala assim ainda, só completando. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso se os mortos não ressuscitam? Ora, comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Entendeu? Aí Paulo assim, não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês, pessoas que confessam Jesus, que se batizam e continuam praticando imoralidade sexual, adulterando, fazendo esse tipo de coisa. Parem de pecar. Aí ele fala assim, agora, olha que delícia, como é que vai ser o corpo? Como é que vai ser o corpo da ressurreição? Se eu estou aqui, eu morro, como é que vai ser o meu corpo? É uma pergunta, não é isso? Ele fala assim, o corpo da ressurreição. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente. Consegue entender a profundidade disso? Quando eu fui semeado, isso aqui é uma semente que vai ser plantada quando eu morrer. Você, todos nós, é uma semente semeada por Deus. Aí ele fala assim, quando você semeia, ele faz uma comparação com uma semente. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser. Quando você planta uma sementinha, não é a árvore que ela vai vir a ser. Quando aquela sementinha morre, ela se transforma numa árvore, um jatobá, por exemplo. Quem é que sabe o corpo que você vai ter? É Deus. É muito profundo, lindo, maravilhoso. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie
de semente dá o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra, os peixes outra, os corpos celestes. E há também os corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o esplendor dos corpos terrestres é outro. E um é o esplendor do sol, outro o esplendor da lua, e outro o esplendor das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será, como na ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. É semente dada em desonra, como nós, e fraqueza, e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. A Bíblia, a gente fica, é muito bom, né? Meu Deus, muito obrigado. Abra os olhos da minha alma, abra os olhos do meu coração. Eu quero te ver, Senhor. Abra os meus ouvidos, eu quero te ouvir, Pai. Eu quero te sentir, eu quero andar conforme a tua palavra. Eu quero ser exatamente desse jeito, Pai, num processo de santificação, no meu casamento, na criação dos meus filhos, no relacionamento com meus netos, com a minha família, meus irmãos, Pai. Eu quero ser com a minha comunidade, Pai, eu quero ser com meus irmãos da igreja. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam Cristo vivo na minha vida, Pai, resplandecendo na minha vida. Eu quero que tu olhes para mim e veja o teu filho em mim, Pai, e me reconheça como filho. Eis meu filho amado em quem me comprazo, de acordo com a forma que eu quero viver, Pai, em santidade, Pai. Muito obrigado porque um dia o Senhor perdoou todos os meus pecados. E obrigado porque o seu perdão ainda é derramado sobre a minha vida nos momentos em que eu caio, Pai. Muito obrigado por me carregar no colo. Obrigado por todos os que vão assistir esse vídeo, Pai. Que eles também possam ser abençoados com a tua palavra, Pai. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. E que o Senhor nos abençoe.